Imagina isto: um mundo sem hospitais modernos, sem seringas descartáveis, sem universidades europeias. Agora, imagina comunidades inteiras a sobreviverem a epidemias mortais, geração após geração. Enquanto outras regiões tremiam diante da varíola, havia povos africanos que já sabiam como proteger os seus filhos. Não por sorte, não por milagre, mas por conhecimento. Hoje vão te dizer que a vacinação começou com um homem europeu, no século XVIII. Mas o que quase ninguém te conta é que muito antes de Edward Jenner, muito antes da ciência ocidental dar nome às coisas, a África já praticava formas eficazes de imunização. Silenciosamente, oralmente, coletivamente. Este vídeo não é apenas sobre medicina, é sobre memória, é sobre negritude, é sobre um saber que tentou ser enterrado, mas que ainda respira. Antes de continuarmos, um pedido rápido. Se este tipo de conteúdo te toca, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Aqui, a história negra não é nota de rodapé, é o centro da narrativa. Muito antes dos impérios modernos, a África já lidava com doenças altamente contagiosas, como a varíola. Não com medo cego, mas com observação, experiência e memória coletiva. Curandeiros, anciãos e líderes espirituais africanos perceberam algo essencial. Quem sobrevivia a certas doenças raramente voltava a adoecer da mesma forma. Isso não foi escrito em livros, foi passado em histórias, em rituais, em práticas comunitárias. Em regiões da África Ocidental, do Vale do Nilo e do Chifre da África, existiam procedimentos conscientes, onde uma pequena quantidade do material da doença era introduzida no corpo de pessoas saudáveis, de forma controlada. O objetivo não era provocar morte, era ensinar o corpo a resistir. Isso hoje tem um nome científico, mas naquela altura era chamado simplesmente de proteção. Séculos mais tarde, a ciência chamaria isso de variolização. Mas quando esse nome surgiu, a prática já era antiga em África. Há registros históricos que mostram que esse conhecimento africano viajou forçadamente com pessoas escravizadas. Um desses homens chamava-se Onésimos, um africano escravizado que explicou esse método ao seu senhor, na América. O que era tratado como crença quando vinha de África, passou a ser chamado de descoberta quando chegou às mãos certas. E aqui está a ferida aberta da história. O conhecimento negro só foi validado depois de ser retirado do corpo negro. Jenner não criou o conceito do zero. Ele sistematizou algo que o mundo africano já entendia com o corpo, com a experiência e com a vida real. Pensa nisto. Mães africanas protegendo seus filhos com saberes herdados de gerações. Comunidades inteiras a cuidarem umas das outras, sem diplomas, sem reconhecimento, sem aplausos. Isso também é ciência. Isso também é inteligência. Isso também é humanidade. Quando falamos de vacinação tradicional africana, não falamos apenas de técnica. Falamos de autonomia. Falamos de resistência. Falamos de um povo que sempre encontrou formas de sobreviver, mesmo que o mundo insistisse em negar o seu valor. E esta é apenas a primeira parte. Na próxima parte, vamos entrar mais fundo. Como esses métodos funcionavam na prática? Quem eram os guardiões desse conhecimento? E por que tudo isso foi silenciado? Fica comigo. Se na primeira parte percebemos que a África já conhecia a imunidade, agora precisamos responder a uma pergunta essencial. Como isso era feito? E por quem? Porque esse conhecimento não estava solto no ar. Ele tinha guardiões, tinha rituais, tinha responsabilidade coletiva. Em muitas sociedades africanas, o conhecimento sobre doenças não era de qualquer pessoa. Era confiado a curandeiros, anciãos, parteiras e líderes espirituais profundamente respeitados.
Essas pessoas não eram vistas como místicas no sentido pejorativo. Eram observadores do corpo humano. Sabiam reconhecer sintomas, sabiam distinguir doenças leves das mortais e, acima de tudo, sabiam quando intervir e quando não intervir. O saber não vinha de um único indivíduo, era coletivo, acumulado por gerações, corrigido pela experiência e pelo tempo. Quando uma epidemia surgia, a comunidade não entrava em pânico desorganizado. Ela ouvia os mais velhos. Os africanos antigos perceberam algo fundamental. O corpo humano aprende. Eles não falavam de sistema imunitário, mas sabiam que uma exposição controlada podia salvar vidas no futuro. Nada era feito ao acaso. Crianças muito pequenas, idosos frágeis ou pessoas doentes não eram submetidas a essas práticas. Isso mostra algo poderoso. Havia ética, havia avaliação de risco, havia responsabilidade. Diferente do mito colonial, a África não era um espaço de improviso, era um espaço de sabedoria prática. A África nunca foi um bloco único. Cada povo tinha a sua forma, adaptada ao clima, à cultura e à doença mais comum da região. Em algumas zonas, o processo envolvia pequenas incisões superficiais. Em outras, o contato era indireto, feito através de materiais específicos. Mas o princípio era o mesmo: ensinar o corpo a reconhecer o perigo antes que fosse tarde demais. Isso não é atraso. Isso é engenharia biológica baseada na observação da vida real. Quando os europeus chegaram à África, não chegaram para aprender, chegaram para dominar. Tudo o que não vinha nos seus livros foi chamado de superstição, mesmo quando funcionava, mesmo quando salvava vidas. E assim, muito desse conhecimento foi silenciado, desvalorizado ou roubado sem crédito. Mas ele nunca morreu totalmente, porque a memória africana é resistente. Na próxima parte, vamos falar de algo delicado, mas necessário. Como esse conhecimento africano atravessou o Atlântico, como foi usado sem reconhecimento e como a história foi reescrita. A verdade está só a começar. O conhecimento africano não atravessou oceanos por navios científicos. Atravessou em corpos escravizados, em homens, mulheres e crianças arrancados das suas terras, mas que carregavam algo que não podia ser acorrentado: a memória. Nos porões dos navios negreiros não iam apenas braços para trabalhar, iam médicos sem diploma, cientistas sem laboratório, bibliotecas vivas. Entre essas pessoas estava um homem africano chamado Onésimos. Escravizado, levado para a América, mas portador de um conhecimento vital. Quando uma epidemia de varíola assolou Boston no século XVIII, o pânico espalhou-se. Médicos falhavam, pessoas morriam. Foi então que Onésimos explicou algo simples ao seu senhor. Na sua terra, em África, as pessoas introduziam uma pequena quantidade da doença no corpo, de forma controlada, para evitar a morte depois. Aquilo que era chamado de crendice africana tornou-se de repente a única esperança. E funcionou. Mas o nome lembrado não foi o de Onésimos. Foi o do homem branco que repetiu o processo. Aqui está uma verdade desconfortável. O conhecimento africano só passou a ser respeitado quando foi retirado do corpo negro e colocado num corpo europeu. O que era selvagem em África virou inovador na Europa. O método não mudou. O que mudou foi quem falava. Jenner sistematizou, documentou e deu nome, mas o princípio já vivia há séculos em África. Isto não é para negar avanços científicos, é para restaurar a verdade histórica. Apagar o saber africano não foi acidente, foi estratégia. Um povo sem passado é mais fácil de dominar. Quando te dizem que a África só recebeu conhecimento e nunca produziu, isso cria feridas invisíveis. Mas cada vez que resgatamos histórias como esta, algo cura, não apenas no livro de história, mas dentro de nós. Na próxima parte, vamos enfrentar um mito perigoso, a ideia de que ciência e espiritualidade africana eram opostas.
como rituais e razão caminhavam juntos, e o que o mundo moderno ainda pode aprender com isso. Fica comigo, essa história é nossa. Há uma mentira repetida durante séculos, que a África antiga vivia apenas de rituais, sem lógica, sem método, sem razão. Como se espiritualidade fosse o oposto de inteligência. Como se fé anulasse observação. Como se ciência só pudesse existir onde houvesse jaleco branco. Em África, nunca foi assim. Para muitos povos africanos, o corpo não era separado da mente, nem a mente separada da comunidade. A espiritualidade africana não substituía a razão, ela organizava a razão. Antes de qualquer procedimento de proteção contra doenças, havia escuta, havia preparação, havia cuidado psicológico e emocional. Hoje, sabemos, medo extremo enfraquece o corpo, mas a África já sabia disso sem precisar de laboratório. O ritual não era teatro, era estrutura, era confiança, era a redução do pânico coletivo. A ciência africana não precisava de nomes em latim para funcionar. Ela partia de perguntas simples. Quem adoeceu? Quem sobreviveu? O que foi diferente? Esse método chama-se hoje observação empírica. Em África, chamava-se sabedoria. Cada decisão era avaliada coletivamente. Se algo não funcionasse, era ajustado. Isso é método científico, mesmo que nunca tenha sido reconhecido como tal. Para muitos africanos, o corpo era um território sagrado. Por isso, nenhuma prática de proteção era feita com violência desnecessária. Não havia banalização da dor, não havia desprezo pela vida. O objetivo não era testar, era preservar. Talvez por isso, esse conhecimento tenha sido tão eficaz, porque era guiado por respeito, não por curiosidade fria. Quando a ciência moderna decidiu separar tudo, corpo, mente, espírito, comunidade, algo se perdeu. A África nunca separou, a África integrou. E talvez por isso, algumas respostas ainda estejam guardadas em saberes que o mundo insistiu em ignorar. Na próxima parte, vamos olhar para o presente. O impacto desse apagamento hoje. Como isso afeta a confiança da população negra na medicina. E por que recuperar essa história é um ato de cura. Esta jornada está a chegar ao coração. O passado não fica no passado, vive no corpo, vive na memória, vive nas desconfianças que herdamos, sem nunca nos explicarem por quê. Quando falamos de vacinação hoje, muitas comunidades negras sentem medo, resistência, silêncio. Isso não surgiu do nada. Durante séculos, corpos negros foram usados como teste, sem consentimento, sem respeito, sem explicação. Ao mesmo tempo, os saberes negros eram ridicularizados, proibidos, criminalizados. O recado era claro: o teu corpo não decide, o teu conhecimento não conta. Então, quando alguém pergunta por que tanta desconfiança, a resposta é simples: porque há memória de dor. Desconfiar, neste contexto, foi uma forma de sobrevivência. Quando o saber africano foi apagado, o mundo não perdeu apenas técnicas, perdeu a medicina comunitária, a escuta dos mais velhos, a visão do corpo como parte de um todo, o cuidado antes da urgência. A África ensinava algo essencial: prevenir é um ato coletivo, não apenas individual. Hoje falamos de saúde pública. A África já praticava isso quando o conceito ainda nem existia. Recuperar essa história não é nostalgia, é reconstrução de dignidade. Quando uma criança negra aprende que os seus ancestrais salvaram vidas antes de qualquer laboratório europeu, algo muda por dentro. O peito endireita, a voz ganha firmeza, a identidade deixa de ser ferida e passa a ser raiz. Isto não é contra a ciência moderna, é contra a mentira histórica. A negritude nunca foi ausência de conhecimento, foi excesso de silêncio imposto. Mesmo assim, salvou vidas, resistiu,
transmitiu. A África não esperou ser validada para cuidar do seu povo. Na próxima e última parte, vamos fechar este círculo com verdade e esperança. O que essa história nos ensina hoje? Como honrar esse legado e por que lembrar é um ato revolucionário. Fica comigo, até o fim. Esta história também é tua. Tudo que vimos até aqui não é apenas história antiga. É um espelho. Um espelho que mostra o que foi escondido, o que foi roubado, mas também o que nunca foi destruído. Porque o conhecimento africano não morreu, ele foi silenciado. Esta história ensina algo profundo. A ciência não nasce num lugar só. Ela nasce onde há gente a observar, a cuidar, a tentar salvar vidas. Quando reconhecemos isso, deixamos de ver a África como periferia e passamos a vê-la como fonte. Honrar o passado africano não significa rejeitar o presente, significa completar a narrativa. Honrar esse legado não é repetir práticas antigas cegamente, é recuperar princípios, cuidado coletivo, ética, escuta, respeito pelo corpo, responsabilidade comunitária. É ensinar às próximas gerações que os seus ancestrais não foram apenas vítimas da história, foram criadores de soluções. Isso muda tudo. A negritude não é só memória de dor, é memória de inteligência, de criatividade, de sobrevivência. Quando contamos estas histórias, não estamos olhando para trás, estamos preparando o futuro. Um futuro onde crianças negras crescem sabendo que pertencem à história da ciência, da medicina e do cuidado humano. Se este vídeo te tocou, se te fez pensar, se te fez sentir algo aqui dentro, então não guarda isso só para você. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este conteúdo. Porque lembrar é um ato de poder e espalhar a verdade também é cura. Antes de existirem nomes europeus, já existia saber africano. Antes de existirem laboratórios, já existia cuidado. Antes de nos dizerem quem somos, nós já sabíamos. Que esta história nunca mais seja esquecida.